Sejam bem-vindos ao canal Dan Champions e eu sou Dan Torres. Tema de hoje: 12 dicas e segredos para ganhar muita hipertrofia nas panturrilhas. Antes de eu falar as dicas e segredos, eu vou explicar quais músculos formam as panturrilhas, que também são conhecidas como tríceps sural, né? Então, por que tríceps? Porque são 3 músculos. Eu até me lembro que eu brincava com alguns colegas de profissão, que eu falava para eles: sabia que além dos tríceps que você tem nos braços, você também tem em outro lugar? Eu falo: não, Daniel, só tem no braço, que é o tríceps cabeça longa, cabeça média e cabeça lateral. Eu falei: não, tem em outra parte do corpo também. E aí então que entra, né, as panturrilhas, né? Então eu vou explicar aqui para vocês entenderem de uma forma mais didática. Eu tenho uma foto aqui, então vamos lá. Panturrilhas, formada por 3 músculos. Por quê? Aqui, essa parte mais volumosa, são os gastrocnêmios. Aqui, cabeça medial, né? Porção medial. E aqui a porção lateral. Então, é um músculo que é dividido em 2, certo? Então, aí já são 2 músculos. E onde que fica o sólio? Ó, aqui está o pé do atleta, aqui está o tendão calcâneo, né? Na lateral do tendão calcâneo e por baixo, inclusive, subindo aqui tudo, ó, é o sólio. E detalhe, ele passa por debaixo de todos os gastrocnêmios, chegando até a articulação do joelho. Então, por isso que são 3 músculos: sólio, gastrocnêmio, cabeça medial e cabeça lateral. E por incrível que pareça, os gastrocnêmios, os sólios, são músculos maiores do que os gastrocnêmios. Eles são bem maiores. Por isso, a importância de não treinar apenas os gastrocnêmios, e sim também os sólios. Então vamos lá. Agora eu vou dar as dicas de treino de panturrilhas e vou utilizar como exemplo alunos avançados. Mas essas mesmas dicas também servem para alunos intermediários. A diferença com relação ao aluno intermediário vai ser no volume de treino. Depois eu vou falar quantas séries os intermediários devem fazer. Também vou falar sobre o número de séries ideal para os alunos iniciantes. Mas esses não precisarão de utilizar algumas estratégias que eu vou passar aqui. Agora, pessoal, eu vou dar as dicas. Mas antes que eu me esqueça, muitas pessoas me perguntam: ah, Dan, você ainda dá aula de personal trainer? Ou só está com assessoria esportiva, palestra, vídeos no YouTube, Instagram, etc. Pois então, respondendo, continuo dando aula de personal trainer, só que atualmente eu dou menos aulas, até mesmo porque eu tenho que fazer os vídeos, né, aqui para o YouTube, Instagram, assessoria esportiva, palestras, né? Mas em alguns momentos do ano sempre abre 1 ou 2 vagas, então caso vocês se interessem, né, estou aqui para poder os ajudar no que for possível, para vocês chegarem no seu objetivo da melhor forma possível, mais rápida e, obviamente, diminuindo bastante o risco de lesões. Então vocês vão encontrar aqui no link, né, na descrição do vídeo, que tem o meu site. Lá vocês vão encontrar os meus contatos, né, como WhatsApp, também pode mandar mensagem pelo direct do Instagram. E no site vocês vão ver várias outras informações também. Então vamos lá. Dica 1. Além de fazerem repetições mais altas e cargas mais baixas, é importantíssimo vocês fazerem repetições mais baixas e cargas mais altas. Muitas pessoas acreditam que os gastrocnêmios, devido a eles terem mais fibras do tipo 1, que são fibras de contração lenta, oxidativas, né, mais voltadas para a resistência, devido a isso é melhor trabalhar com repetições mais altas, como 15, 20 repetições.
ao invés de repetições mais baixas com mais carga. Mas, segundo estudos científicos, os gastrocnêmios têm praticamente a mesma quantidade de fibras tipo 1 e tipo 2. Então, segundo esse estudo, tipo 1, né, que é de contração lenta, mais voltado para resistência, se eu não me engano, são 50,8%. E as fibras tipo 2 é 49,2%. Então, é praticamente a mesma coisa. Então, essa questão que o pessoal acreditava, através de biópsia que foi feita nesse estudo, com seis pessoas, né? E foram feitos, na verdade, em diversos músculos, tá? Aqui eu só estou colocando os dados, né, dos gastrocnêmios. Nesse estudo, eles não falaram especificamente do sólio, né, que também compõe as panturrilhas. Mas, né, como a maioria de vocês tem um interesse até maior com relação aos gastrocnêmios, então eu fiz questão de falar esses números para vocês verem que isso não tem nada a ver, tá? É praticamente o mesmo número de fibras, tanto tipo 1, né, fibras voltadas para resistência, como tipo 2, mais voltadas para hipertrofia e força. É muito bom mesclar o treino com repetições mais baixas e mais altas, pois temos dois tipos de hipertrofia. Temos a hipertrofia miofibrilar, que geralmente a gente trabalha entre 8 a 12 repetições, e tem a sarcoplasmática, que é de 15 a 20 repetições ou até mais. Então, é muito importante nós mesclarmos, né, tanto o número de repetições versus, lógico, a carga de peso, né? Porque quando você vai fazer com muitas repetições, a carga de peso vai ser menor. Quando você faz com menos repetições, a carga de peso vai ser maior. Além disso, conforme você vai treinando com repetições mais baixas e carga mais alta, você vai acabar ganhando mais força. Você ganhando mais força, isso vai facilitar para você fazer a tão famosa progressão de carga. Você fazendo a progressão de carga, você obterá resultados melhores, tanto com relação à força como com relação à hipertrofia. E, pessoal, progressão de carga, conforme a maioria de vocês já sabem, é uma das coisas, se não for a mais importante da musculação. Dica número 2. O volume de treino semanal será na média de 30 a 32 séries. Ou seja, um volume de treino muito maior do que a maioria dos alunos treinam, né? Então, só para você ver como, né, as pessoas acreditam que é um músculo que aparentemente é pequeno, então vou fazer menos séries, né? O pessoal acredita muito nisso, né? Se o aluno for muito avançado ou atleta, esse número de séries pode variar ainda mais, né? Então, pode variar aí entre 40 a 50 séries. E se ele ainda por cima tem como ponto fraco as panturrilhas, esse volume de treino semanal delas pode chegar a 60 séries ou mais. E pessoal, muita gente não sabe, mas assim, os gastrocnêmios, ou melhor, as panturrilhas, né, que tem os gastrocnêmios e os sólios, elas são maiores que os peitorais, por exemplo. Por isso que o volume de séries de panturrilhas tem que ser maior que o de peitoral. Por isso que o volume é muito grande. Agora eu vou continuar dando as dicas. E as próximas dicas a seguir serão referentes à metodologia do volume de treino semanal. Já adiantando, temos várias opções. Você poderá treinar todos os dias, né? No caso, 6 vezes na semana, porque tem que ter um dia de descanso. Ou pode ser 4 vezes na semana, 3 vezes na semana, ou 2 vezes na semana. Independente do número de vezes que você for treinar a panturrilha na semana, deve-se sempre controlar o volume semanal, que eu vou explicar a seguir. Senão você pode catabolizar a musculatura, conforme já fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso. Catabolismo muscular é o quê? É a perda de massa muscular. Ou seja, se você exagerar no treino, né, ou não souber distribuir de uma forma igualitária,
não ter um tempo de descanso de acordo com o tipo no treino, etc., pode gerar catabolismo muscular. Dica 3. Pode treinar todos os dias, né? Um total de 6 treinos na semana. Aí, nesse caso, vão ser 5 séries, por treino. Que aí vai ser 3 séries para gastrocnêmios e 2 para sólios, que vai dar um total de 30 séries, né? E aí, na semana seguinte, você pode inverter, né? Você pode fazer 3 séries todos os dias, né? 6 vezes na semana. 3 séries para sólio e 2 para gastrocnêmios. Mas eu não indico muito, devido à maioria dos alunos não conseguirem recuperar a musculatura da panturrilha em 24 horas. Né? A não ser que utilizam hormônios exógenos. Mas mesmo assim pode ocorrer de não dar tempo suficiente para a musculatura descansar. Um outro problema é que alguns alunos eventualmente acabam treinando em alguns dias em horários diferentes. Isso pode resultar em um descanso menor do que 24 horas. E aí, né, vai ao encontro do que eu estava falando anteriormente. O tempo de descanso não será suficiente. Dica 4. Treinar panturrilhas dia sim, dia não. Então eu vou dar um exemplo de terça, quinta, sábado e segunda. Só que aí, obviamente, na outra semana muda, né? Porque aí se você começou na segunda, se você fez na segunda, aí depois vai ser quarta, sexta e domingo. Mas aí tudo bem, você pode pular o domingo e fazer na segunda, enfim, não tem muito problema, não vai mudar tanto, tá? Aí nesse caso vão ser 4, cada treino vão ser 4 séries para gastrocnêmios e 4 para sólios, né? Que aí dá um total de 8 séries, vezes 4 dias, 32 séries semanais. Dica 5. Treinar, no caso, 3 vezes na semana. Então, vou usar como exemplo segunda, quarta e sexta. Ou seja, cada treino você vai fazer 5 séries para gastrocnêmios e 5 séries para sólios. Vai dar um total de 10 séries por treino, vezes 3 dias de treino, aí fica um total de 30 séries. Dica 6. Para finalizar a metodologia de treino de volume semanal de panturrilhas, treinar 2 vezes na semana. Aí eu vou dar como exemplo segunda e quinta, né? E aí no caso você vai fazer 8 séries para 8 séries para gastrocnêmios na segunda e 8 para sólio, né? Aí já são 16 séries. E na quinta, você vai fazer a mesma coisa. 8 para gastrocnêmios e 8 para sólios. Aí, 16 menos 16 dá um volume semanal de panturrilhas de 32 séries. Porém, para alunos avançados, eu não indico muito treinar panturrilhas apenas 2 vezes na semana. Porque são músculos que, além de muito fortes, são muito resistentes, né? Então, eles se recuperam muito rápido. Aí, nesse caso, o ideal é assim que as panturrilhas se recuperarem, você já treiná-las novamente. Então, se esse aluno, vamos supor, treina 2 vezes na semana, vamos supor que ele vai treinar segunda e quinta. Então ele treina na segunda. Na quarta ele já vai estar recuperado. Ele já poderia treinar a panturrilha. Então aí ele deixa para quinta. Então aí não é tão legal. Fora que ficam muitas... o volume fica muito grande para cada dia, né? Porque se ele for treinar 2 vezes na semana, vai ser 16 séries em um dia, né? 8, igual eu falei anteriormente, 8 de sólio e 8 de gastrocnêmio, né? 16 séries é bastante. E aí não vai sobrar muito tempo para ele treinar outras musculaturas, né? Acaba não sendo uma estratégia tão interessante para avançados. Uma coisa importante a se falar, que esses números não são exatos, são uma média. Porque, por exemplo, um aluno avançado de 1 ano de treino é diferente de um aluno avançado de 2 anos, que por sua vez também esse de 2 anos é diferente
de um aluno avançado de 4. Então, você tem que ver há quanto tempo você treina de forma realmente show de bola, né? Com a periodização de treinamento correta, com a intensidade correta, treinar até a falha, fazendo as divisões na semana de forma perfeita, a sequência dos exercícios, quais músculos você treina, quais dias, dando um descanso adequado, uma infinidade de variáveis, né? Então, a partir daí, você vai controlar o número de séries. Não é porque é avançado que vai ter que fazer necessariamente 30, 32 séries. De repente, você vai ter que fazer menos. Você tem um ano de treino, ou até tem 2, 3, mas nesses 2, 3 anos você não treinou da forma mais assertiva possível. Então, tem muitas variantes. Então, isso é uma média para alunos avançados que treinam com bastante intensidade, com periodização de treinamento e etc, etc. Evita de faltar na academia, uma série de outras coisas. Dica 7. Para os alunos intermediários, um total de 16 séries já está bom. Então, no caso, 8 séries para gastrocnêmios e 8 séries para sólios. Como são muito menos séries comparado com os alunos avançados, então dividir essas séries em 2 dias na semana já está ótimo. Dica 8. Para os alunos iniciantes, um total de 6 a 8 séries semanais já está bom. Então, no caso, 3 a 4 séries de gastrocnêmios na semana e 3 a 4 séries de sólido. Com relação aos alunos iniciantes, além das dicas que eu dei aqui, de volume de treino semanal e de fazer mais repetições com menos carga e alternando isso com menos repetições e mais carga, vocês desconsideram as demais dicas que eu dei aqui. Primeiro, porque vocês não precisam delas para terem bons resultados, para se obter hipertrofia nas panturrilhas. E o outro motivo é que algumas delas não são indicadas para vocês, tá? Inclusive pode até resultar em overtraining, lesão, né? Porque vocês precisam de um volume de treino semanal muito menor e uma intensidade também menor. Dica 9. Treinar panturrilhas trocando a posição dos pés. Então, estudos científicos, recentes inclusive, comprovaram que você treinando além da forma básica que todo mundo treina, com os pés retos, você também treinando com os pés abduzidos e aduzidos, isso recruta outras fibras musculares, tanto dos gastrocnêmios como dos sólios, tá? Então, qual a dica que eu dou para vocês? Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que treina 3 vezes na semana panturrilhas, tá? Ela pode fazer o seguinte: em um dia ela treina com os pés retos, né? Um outro dia com os pés abduzidos e o outro dia com os pés aduzidos. Ou tem uma outra estratégia também. Dentro do mesmo treino, você pode fazer, você pode treinar com as 3 posições. Então, vamos supor, você vai fazer um exemplo. Vai fazer panturrilhas, né, no Smith. Então, você faz, dá um exemplo aqui, as 2 primeiras séries com os pés retos, aí a terceira série com os pés abduzidos e a 4ª série com os pés aduzidos. Aí você vai depois pro gêmeos sentado, né, na máquina. Mesma coisa. As 2 primeiras séries com os pés retos, a terceira série com os pés abduzidos e a quarta aduzidos. Ou vice-versa, tá? Não precisa ser necessariamente nessa ordem. Pode até começar já com os pés abduzidos ou começar com os pés aduzidos e vice-versa. Dica 10. Se você tiver as panturrilhas como o seu ponto fraco, como a maioria das pessoas, você deve priorizá-las.
Então, vamos supor, no seu treino de isquiotibiais, né, que é posterior de coxa, ou no seu treino de quadríceps, que é o anterior de coxa, geralmente você começa com eles, para depois, lá no final, o último exercício, os últimos 2 exercícios, você faz lá para gastrocnêmio sólido. Pessoal, inverte tudo. Os seus 2 primeiros ou 3 primeiros, enfim, dependendo se é aluno iniciante. Iniciante nem precisa muito, tá? Isso daí seria mais para intermediário e avançado, principalmente avançado. Então, você tem que começar pelo seu músculo mais fraco. Então, faz os exercícios primeiramente para gastrocnêmios e sólidos, aí depois você vai fazer lá para quadríceps ou para isquiotibiais, dependendo de como está montado o seu treino. Dan, mas aí quando eu for treinar anterior de coxa ou posterior de coxa, eu vou ter uma performance menor, vou ter que reduzir a carga, ou se eu for tentar manter a mesma carga, eu vou fazer menos repetições, vou me cansar mais rápido. Sim, só que como tudo na vida, tudo são prioridades. Né? Se você tem realmente prioridade e quer hipertrofiar esses músculos da forma mais rápida possível, essa estratégia é fantástica. E aí depois, lógico, você vai fazer isso durante um tempo. Você vai fazer, vou dar um exemplo aqui. Pode ser por 1 mês, 2, 3, vai depender de o quanto você precisa hipertrofiar as panturrilhas. Vai depender do quão fraca elas em termos de volume muscular. Né? Para algumas pessoas 1 mês tá bom, assim, algumas 2 tal. E aí depois você volta para o treino normal, quadríceps, isquiotibiais e tal, e depois gastrocnêmios e sólido e tal. E aí depois de, sei lá, mais 3, 4 meses você volta a fazer isso. Né? Então, essa estratégia é fantástica e eu super indico para vocês. Dica 11. Aumentar a intensidade do seu treino de panturrilhas. Ou seja, utilizar técnicas avançadas. Como, por exemplo, SST, FST7, aliás, FST7, Resting Pause, Drop Set, entre outras. Isso vai fazer com que você obtenha resultados ainda mais rápidos com relação à hipertrofia. As técnicas avançadas são ótimas não apenas para aumentar a intensidade do seu treino, mas também para promover estímulos diferentes. Na musculação, conforme a maioria de vocês já sabem, é muito bom, né, eventualmente você promover estímulos diferentes. Dica 12. Eu tenho uma série de vídeos de treino que se chama série Execução Perfeita. Lá são vários vídeos que mostram como você executar esses exercícios de forma perfeita, né, visando alta performance, mais hipertrofia, segurança e evitando lesões. Então lá vocês vão aprender todos os exercícios necessários, tanto para sólidos como também para os gastrocnêmios. E nesses vídeos de treino de panturrilhas, além de mostrar a execução perfeita, você também vai ver as dicas do Dan, que são dicas exclusivas, né, visando o máximo de hipertrofia. Então, se já não bastasse essas 12 dicas que eu estou dando nesse vídeo, lá você vai encontrar várias outras dicas nos treinos de panturrilhas. Pessoal, agora que eu fui ver, né, o meu microfone de lapela estava desligado o tempo todo nesse vídeo. Acabei de ligar ele. Então, caso o áudio não esteja tão bom, né, porque vocês veem que eu sempre faço os meus vídeos, né, com o microfone de lapela. Caso o áudio não esteja tão bom, ou vocês ouviram alguns sons externos, tal, que aqui tá meio barulhento, né, aqui na rua, aqui próximo onde eu estou, né, então peço desculpas a vocês. Bom, continuando já no final do vídeo, né, na verdade eu só tenho agora 2 coisas importantes para falar para vocês. Para finalizar, gostaria de pedir para vocês assistirem o vídeo, né, que está aqui em cima, é só clicar aqui, que é gêmeos em pé no Smith com step, né? Então vocês vão encontrar a execução perfeita desse exercício. Lá também vai ter as dicas do Dan, em que vocês vão obter o máximo de hipertrofia. Vai ser show de bola. Clica lá para vocês verem.
E para finalizar, né, peço a vocês que se inscrevam no meu canal, isso ajuda o canal a crescer cada vez mais. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like e também ative o sininho do YouTube para vocês ficarem sempre por dentro das novidades que eu preparo para todos vocês com tanto carinho, amor e dedicação. Então já sabe, né? Vamos que vamos? Vamos para cima?